referência aparece. Nós estamos naquela maratona de seriado Netflix, né? Vários capítulos por dia, terminando uma das maiores histórias. É impressionante quanto todas as viradas e nuances e vai e volta da história. As melhores histórias que Hollywood produz são cópias baratas da beleza que nós temos nas Sagradas Escrituras, não é verdade? Deixa sua Bíblia aberta, então, em Esther, capítulo 7. Era uma vez um rapaz de 14 anos que descobriu o jogo de xadrez. Alguém aqui gosta de jogar xadrez? Ok, vários, joia. Mas esse rapaz, esse adolescente, não só aprendeu, ele se apaixonou pelo jogo. Ele lia sobre estratégias, assistia no YouTube a VTs de jogos, campeonatos do passado. No colégio, no intervalo, lembra aquela época que o pessoal ia para a escola? Ok? Então, ele jogava, desafiava seus amigos e ganhava de todos fácil. Dentro de poucas semanas não havia ninguém capaz de vencê-lo. Todos achavam que ele era um gênio. Mestre prodígio do xadrez. Só que, como tantas vezes acontece, seu recém-encontrado estrelismo subiu para a cabeça. Em casa, ele já era insuportável. Por causa do seu orgulho e sua autoproclamada inteligência. Um dia, depois de almoço da família, e ninguém aguentava mais ele contando seus relatos de vitórias, o vovô o convidou. Você não topa uma partida comigo? O senhor tem certeza? Eu não quero te humilhar em frente à família. Não, tudo bem, vamos jogar. Então sentaram. E o menino começou agressivo. Enquanto ele jogava, ele falava os nomes técnicos da sua estratégia. 5 minutos depois, ele já havia conseguido capturar algumas das peças principais e mais importantes do vovô. E ele estava pulando de alegria. E começou a se gabar diante de todos, mesmo sem ter acabado o jogo. Não falei? Olha só, esse jogo vai ser rápido. Veja, eu já capturei a torre dele. Olha só, lá vai o cavalo. Ele não deve estar prestando atenção. Mas enquanto esse novato fica cada vez mais confiante de si mesmo e jogando com cada vez mais presunção, ele não percebe a jogada sendo armada pelo mestre aposentado. Até que vovô, que esteve em silêncio até agora, levanta a cabeça e anuncia: checkmate na próxima jogada. O rapaz começa a se desesperar. Como assim? Aonde? Mas eu ainda tenho tantas peças em jogo. E rapidamente ele tenta se recompor e se defender, mas ele não havia notado a rainha, que é a peça mais poderosa do jogo de xadrez, que com um movimento surge de outro lado do tabuleiro. Checkmate. O jogo acabou. Queridos, como a destruição vem depressa e despercebida para aqueles que só conseguem ver a sua própria glória. Nós temos visto aqui em Esther que esta tem sido a história de Amã. Nós vimos ontem que esse homem poderoso, maldoso, já começou a sua queda. Deus já deu um cheque nele, ele já se assustou. Mas agora nós vamos ver o checkmate. Tudo começou com a insônia do rei na noite anterior. Amã já teve o pior dia da sua vida, mas ele não faz ideia do que ainda o aguarda. O que ele não entende ainda é que ele não passa de um novato barulhento e arrogante que se meteu a jogar contra Deus. O grande mestre, que silenciosamente, de maneira invisível até, tem armado a sua jogada.
E como aquele rapaz de 14 anos, o erro fatal de Amã foi que ele não percebeu a peça principal, a rainha Esther. Chegamos então ao clímax da história. Como nós vimos ontem, a Esther 5, a mão invisível de Deus nos ensina a agir com coragem e esperar com paciência o fim da história. Capítulo 6, no tempo exato, a mão invisível de Deus reverte a história em favor do seu povo. E hoje, capítulo 7, a grande ideia, a mão invisível de Deus executa a sua justiça contra os ímpios. A mão invisível de Deus executa a sua justiça contra os ímpios. Vamos olhar em dois trechos o capítulo 7 para facilitar nosso entendimento. Começa pelo pedido de Esther, versículos 1 até o início do versículo 6. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isto lhe será concedido. Então, a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. O começo da história é até inocente, mais um jantar especial do casal com um amigo do rei. Mais um banquete agradável, como o do dia anterior. Para o rei, ele não está pensando em mais nada, relaxar ao final dos afazeres do dia, mas ansioso por saber qual de fato é o pedido tão importante de Esther. Para Amã, talvez ele está pensando num escape perfeito de um dia tão humilhante para ele. Pelo menos aqui ele está sendo honrado. Mal sabem os dois o que os aguarda. Amã vai receber o checkmate de Deus. E para Esther, chegou a hora de falar. Já é o segundo banquete, já é a terceira vez que o rei está perguntando para ela qual o seu desejo. Talvez ela ainda tivesse medo se será aceita. Será que vai dar certo? Será que sua intervenção será suficiente? Amã ainda é uma grande ameaça. E queridos, a gente tem que entender aqui que é muito complexo a situação de Esther. Ela vai acusar o homem mais poderoso, o melhor amigo, por assim dizer, do rei. Esse homem, Amã, passa mais tempo com o rei do que ela mesma passa. Então, ela vai ter que fazer, é muito delicado, porque ela vai ter que acusar Amã, mas sem incriminar o rei. Mas foi o anel de selo, o rei, que deu a procuração para assinar esse decreto. Como fazer isso? Como fazer sem que tornar o rei, deixar o rei defensivo e querer atacar ela de volta? Pode virar contra ela. Foi o rei que vendeu os judeus por 10.000 talentos de prata. Por isso ela tem que ir com calma. Provavelmente esse é um dos motivos que ela até esperou o segundo banquete, tentando amolecer o rei. Porque tudo o que ela vai falar vai mexer com o orgulho do rei. Por isso, a forma que ela fala é muito bem pensado. Ela fala o que aconteceu com eles, os judeus, sem ainda mencionar o nome de Amã, e falando no passivo, nós fomos vendidos. Olha o que aconteceu, nós fomos vendidos para a morte. E ela até cita o decreto, nós fomos vendidos para a destruição, a morte e a aniquilação. Aparentemente, esse decreto foi tão irrisório para o rei,
Na verdade, não foi nem ele que escreveu essa parte, ele só deu um ok para Amã, e Amã que fez toda a jogada, que ele nem se lembra direito. Quem? Como? Quando? Lembra, já passaram 3 meses. O pedido de Esther, então. Meu rei, eu fui condenada à morte. Pega o rei totalmente de surpresa. Você pode imaginar a reação do rei batendo na mesa, levantando e gritando palavras como uma metralhadora. Quem fez isso? Onde está? Quem ousaria? A honra do rei foi ferida. Ele não consegue nem proteger a sua rainha. Alguém a condenou à morte sem ele saber. Ele é o homem mais poderoso do mundo. Alguém se atreveu a atacar a sua rainha e o povo dela. E com o braço tremendo de emoção, ela se levanta e aponta. O inimigo é ele, o perverso Amã. Deus deu o checkmate. Queridos, desde o capítulo 3 de Esther, Amã está tentando destruir os judeus. Ele é organizado, ele é inteligente, ele é frio, ele é calculista, calculando cada jogada. Isso desde o capítulo 3. Só que, desde o capítulo 1, Deus estava armando a sua jogada. 2 capítulos antes de Amã entrar em cena, Deus já estava silenciosamente preparando, removendo a rainha Esther, promovendo Esther, a rainha Vasti, promovendo Esther, dando coragem para Mardoqueu não se curvar, coragem para Esther entrar na presença do rei, e assim por diante. Deus fez com que Amã chegasse bem na hora, as coincidências em que o rei procurava uma forma de parabenizar Mardoqueu. E agora Deus revela seu plano secreto. A rainha Esther, que Deus tinha preparado para esse momento. A mão invisível de Deus executa a sua justiça contra os ímpios. Esse foi o pedido. Veja a punição, ao final do versículo 6 até o final do capítulo. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, essa é a primeira vez no livro que ele deixa o vinho, né? Saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. E assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Amã deve ter engasgado quando Esther aponta para ele. Talvez até antes ele talvez nem suspeitava de nada. Puxa, que coisa feia, alguém condenando a rainha. Mas ele jamais esperava por isso. E sua mente começa a correr. Quando? Como? Ah, não. O decreto. Mas a arrogância cega de Amã, que tinha levado ele a ameaçar a Mardoqueu, e sem saber a própria rainha, suas pernas desfalecem. O rei está tão irado que ele se levanta e sai. E talvez estava passando um turbilhão na sua cabeça. Ele podia punir Amã por algo que ele mesmo autorizou a fazer? Como fazer isso sem perder as aparências? Pior, o decreto foi escrito conforme a lei dos medos e persas, que não podia ser revogado. E agora? Mas as ações de Amã logo vão resolver o dilema. Agora, eu não consigo imaginar por que o rei saiu. Ele saiu bravo, foi embora, mas
sei lá, me parece que mais uma vez é um pouco da fraqueza e impulsividade do caráter do rei. Lembra, Esther acabou de identificar o homem que estava tentando matá-la. E o rei sai, no meio da sua ira justa, mas ele deixa ela sozinha com o inimigo. Né? Joia! Só que é interessante, para onde Amã vai correr? Ele ir atrás do rei? Nem pensar, o rei está louco, já está no rosto estampado do rei, que vai matar, vai condenar Amã. Fugir? Não, se ele fugir, seria provar a sua culpa. E ao invés de Amã sair, ele vê que a sua única chance de sobreviver é convencer ou tentar forçar a rainha a interceder por ele. Agora, naquele tempo, a última coisa possível no palácio seria qualquer homem ficar sozinho com a rainha. Existiam protocolos e mais protocolos para isso. Homens não podiam chegar a mais que 7 passos de distância dela, mais perto que 7 passos dela. O desespero de Amã é tão grande que ele cai sobre o assento, que era tipo um divã, né, naquela época, onde ela estava reclinada. Era algo impensável que ele fez. E há uma ironia aqui. Lembra, tudo começou quando Mardoqueu não se curvou diante de Amã. E termina com Amã prostrado diante de Esther, uma judia clamando por sua vida. Mas é exatamente nesse momento que o rei volta, é mais uma dessas coincidências no livro, e agora qualquer chance de Amã ser perdoado se foi. Embora provavelmente não foi a intenção de Amã, ele provavelmente estava clamando por sua vida, ele quebrou todo o protocolo e o rei interpretou o pior, que ele estava tentando violentar a rainha na sua presença. Então, dos servos Arbona, convenientemente menciona a forca que Amã... Os servos entram nessa história de uma forma fantástica. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, às vezes ajuda mais ainda. Ah, meu rei, não sei se o senhor está sabendo, né? Mas não sabe o que fazer. Veja só, ele construiu uma forca. Sabe para quem é? É para Mardoqueu, aquele que salvou a vida do rei. Ele ia matar. Pronto, agora parece que naquele trame, a conspiração de matar o rei, que Amã estava por dentro também. Né? Começa a aparecer isso. Né? E pronto, agora já resolveu. Mata ele naquela forca. Esse homem é o pior dos traidores. Tentando matar a rainha, o povo dela, e ainda quer matar o homem que salvou o rei. Queridos, como o pecado cega. O orgulho de Amã fez com que ele não visse como a sua própria destruição estava se aproximando. Mesmo com todo o poder, a riqueza do império a seu dispor, não conseguiu escapar das suas próprias armadilhas. Ele inventou a grande ideia de como ser honrado, sem saber que estava honrando a pessoa que ele mais odiava, Mardoqueu. Ele aceitou o convite para um banquete, sem saber que era um convite para a sua própria execução. Construiu uma forca gigante sem saber que era onde ele mesmo seria executado. A crueldade vingativa de Amã cai sobre ele mesmo e o inimigo é destruído. A mão invisível de Deus executa a sua justiça contra os ímpios. Queridos, nós vivemos num mundo de impiedade e impunidade no mundo todo. Algumas das nossas maiores dificuldades é quando nós ouvimos as notícias e vemos a impunidade que está em toda a nossa sociedade e no governo. Olhamos para os jornais, roubo, corrupção. Às vezes desanima até fazer o bem, desanima a lutar. É algo interessante, mas vai além disso. Você já percebeu quanto em tantos desenhos, quantos seriados e filmes, onde a coisa está invertida e os heróis são os bandidos? Em que você acaba torcendo para aqueles que são os ladrões e os malandros. Lembra aquele filme já antigo, 11 Homens e um Segredo? Né?
e você torce para um grupo, um bando, uma gangue de 11 homens, né, todos atores famosos, né, bonitões tal, que estão fazendo um roubo. Ah, não, tudo bem, mas é de um cara corrupto, aí justifica, né? Mas a gente, muitos e muitos desses filmes agora fazem a gente torcer para o cara cometer um crime e sair ileso. Por quê? O bem maior na nossa sociedade, o que é? É vencer o sistema. É você ser esperto. É você ser malandro. Você se aproveitar e sair e não deu nada. Queridos, muitas vezes isso acaba também com nós, crentes. A impunidade virou bem maior. Não dá nada. Olha, eu vou fazer isso, mas não pega nada. Deus não vai fazer nada comigo. É a minha liberdade. Eu sou autônomo, eu posso fazer o que eu quiser. E é isso que nosso mundo diz de punho levantado contra Deus, invertendo o certo pelo errado e torcendo pela impunidade. A nossa tentação nesses dias, nesse mundo, é que a gente quer ser igual. Ah, Jesus está demorando, não dá nada. E aí nós somos atraídos para as áreas cinzentas. Que a gente só são cinzentos porque a gente chama de cinzento. Nós somos atraídos por filmes e seriados com cenas de sexo, cenas apropriadas. Queridos, como é assustador quantos crentes ainda estão alimentando suas mentes com lixo. E ao invés de cada dia mais o nosso progresso de santidade, essas coisas não incomodarem mais, nos incomodam menos. Não, isso não me afeta. Não afeta por quê? Cauterizou? Não dá nada, é tranquilo. Burlar o sistema do imposto de renda. Ou mentirinhas inofensivas que entram em nossos relacionamentos e são inofensivas que a gente acha. Mas não, a gente não conta tudo, a gente não fala toda a verdade. Áreas entre casais que são secretos para o outro. Coisas fechadas, contas bancárias, conversas, usuários na internet, que não precisa, a gente convive, mas cada um tem a sua privacidade. Conversas em WhatsApp, ou outra plataforma com sexo oposto. Conversas inapropriadas. Tenho visto recentemente famílias destruídas, casamentos destruídos, que começaram assim. Não, é só uma amiga, é só um amigo. Pornografia. Coisas que a gente fala, não, é só eu, não pega nada para ninguém. Cuidado para não ser atraído pelo mal. Cuidado, todo mal será julgado. O pecado nunca termina impune. Se o nosso Pai Celestial é o justo juiz, Ele não pode fazer vista grossa nem para os seus filhos. Ele nos disciplina com justiça. Na verdade, começa conosco. Volta lá para 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 17. 1 Pedro 1, 14 a 17. Vamos ver algumas reações que nós vamos ter diante da seriedade da justiça de Deus contra toda impiedade. 1 Pedro 1, versículos 14 a 17, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizeram. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. E ele segue explicando, porque nós fomos comprados por um alto preço.
o sangue do próprio Filho de Deus. Se o nosso Pai Celestial é o juiz eterno, não faz sentido a gente se aproveitar disso e falar, então eu posso fazer o que eu quiser, porque já que meu Pai é o juiz, Ele vai deixar passar. Muito pelo contrário. Ele faz questão de que o seu nome seja honrado como juiz justo. E Ele começa olhando para os seus filhos e tratando de nós. Nós sim temos a salvação em Cristo Jesus, mas Ele trata de nós para que cresçamos em santidade. A nossa santidade é muito importante para Deus. Volta para 2 Pedro, capítulo 3. Se todo mal será julgado, isso nos motiva para a santidade diante do nosso Pai Celestial. Mas a outra reação que devemos ter, 2 Pedro 3, vamos ler um trecho um pouco maior aqui, versículos 3 até 13, para ver como a impunidade desse mundo não faz sentido. E qual deve ser a nossa reação diante da segunda vinda de Cristo. 2 Pedro 3, a partir do versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Está lembrando do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Só uma pausa aqui. Esse texto não está dando dicas para você fazer cálculos escatológicos. Ah, não, ele falou que era isso, então isso é igual a 1000 anos, mas ele falou é igual a 1000 anos, 1000 anos igual a um dia. Você pode ficar louco andando em círculos nisso aí. O que ele está falando simplesmente é que o tempo de Deus, quando nós achamos que Deus está demorando, nossa, já fazem 2000 anos, não está demorando nada. Para Deus o tempo é assim. O Senhor não demora, versículo 9, em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Ou seja, tudo será julgado. Qual a nossa reação? Versículos 11 a 13. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Diante do juízo de Deus, não achemos que a nossa saída é impunidade, uma vida cristã medíocre, brincando com o pecado e as supostas áreas cinzentas. O juízo de Deus contra toda impiedade deve nos impelir à santidade, mas também à esperança, à paciência, a piedade, porque o juízo de Deus contra a impiedade é salvação para os filhos de Deus.
Queridos, nós queremos ver tanto tudo agora, como um mestre, mas como um mestre no xadrez, os planos de Deus são muitas jogadas na frente. Aguarde, mas esteja atento à sua própria vida. O juízo de Deus também é nossa esperança. A justiça soberana de Deus causa ao mesmo tempo para nós grande temor e grande consolo. Como nós já vimos em 1 Pedro 2, Cristo na cruz entregou tudo ao justo juiz. E por isso Jesus não revidou, porque ele descansava nesta verdade. Isso significa então que você não precisa revidar no trânsito, embora aqui em Boa Vista nem trânsito tem. Estou achando maravilhoso, né? Você não precisa revidar e fazer justiça com suas próprias mãos. Deus fará justiça. Quando alguém da igreja me trata injustamente, Deus fará justiça. Quando o seu patrão não paga direito à sua rescisão e fica toda aquela complicação e você vai ter que entrar naquele longo processo da justiça, Deus fará justiça. Mas lembre, queridos, não é tantas vezes a justiça que nós queremos do nosso jeito. Deus cumprirá toda a justiça. Nós vemos isso no livro de Esther. Não poderia ser mais perfeito. Mas lembre o que Deus diz em Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. E muitas pessoas param ali. Não, diz o Senhor. É dele. Deus fará justiça, pois Ele conhece todas as coisas, todas as motivações secretas do coração. E no tempo dele, da forma dele, Ele vai fazer. E embora esse mundo mal se ache impune, Deus está apenas aguardando o momento determinado por Ele e tudo acaba. Todo mal será destruído. Agora, queridos, em nossos dias, quando nós falamos do mal ser destruído, a gente pensa muitas vezes no mal como um negócio meio etéreo, uma nuvem que paira por aí em algum lugar. Né? É um mal. Né? Está lá, está por trás, não sei, está aí. Mas destruir todo o mal não é destruir um mal assim, né, meio vago. O mal só existe ligado a pessoas. Pessoas são más. Destruir o mal significa destruir todas as pessoas más. E todas as pessoas são más. Logo, todas as pessoas serão destruídas pela justiça de Deus. Essa é uma verdade que não se ouve muito hoje em dia, mas não deixa de ser de verdade. Ela incomoda. Quem é o ímpio? Todo que não teve o pecado lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Todo aquele que não aceitou a justiça de Deus em Cristo Jesus, pegando a nossa maldade, a minha, a sua impiedade, e em Cristo Jesus, a sua justiça sendo satisfeita. Sendo julgado ali na cruz de Cristo. No juízo final, aqueles que não têm a Cristo vão perceber que a culpa é tão somente deles, por viver a vida do seu próprio jeito, perceber que ao fazer isso, estavam vivendo contra Deus e contra o seu povo. Mas Deus cumpriu toda a justiça ao enviar Jesus Cristo. E é esse o único escape. Cristo foi julgado e condenado em nosso lugar. Nós éramos maus, mas agora somos justos. Não porque fizemos algo justo, mas porque Cristo nos fez justos pela sua graça, nos declarou justos. Mas aqueles que não confiarem em Jesus enfrentarão o juízo final por conta própria. E aí não haverá mais escape. Onde você estará no dia do juízo? Em Cristo ou sem Cristo? A mão invisível de Deus executa a sua justiça contra os ímpios.
E essa justiça de Deus nos dá esperança, nos dá descanso, nos permite reagir com graça diante de ataques da impiedade e diante da impunidade desse mundo, mas também nos incentiva à santidade e nos ajuda a esperar. Pai, obrigado pela tua justiça. Obrigado porque ela foi satisfeita em Cristo Jesus e recebemos a tua justiça pela tua graça, por meio da fé. E agora estamos seguros em tuas mãos, na tua salvação. Ajude-nos, ó Pai, a viver em santidade, de acordo com essa justiça. Em nome de Jesus que oramos. Amém.